Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos passar aqui um dia comigo em Recife, em Olinda. Vamos lá que vocês vão me acompanhar hoje. Então, vocês estão vendo que eu tô fazendo uma série de vídeos, né? Em Alagoas, a gente fez um vídeo em Maceió e em Maragogi também. Mas é rapidinho, a gente resolveu fazer um bate-volta aqui em Pernambuco. Como a gente só tem um dia, então a gente veio dar uma passadinha em Recife e ia pra Olinda. Mas aí a gente conheceu aqui um rapaz que é da empresa Bora Somar Conhecimento, e aí ele vai acompanhar a gente, né? Ficou aí uma hora aqui na cidade de Recife para ele explicar um pouquinho pra gente da história e dos pontos turísticos principais, e uma hora lá em Olinda. Ficou R$200 para 3 pessoas, tá? Então quando chegar aqui, entre em contato com o César. Vou deixar o número dele aqui embaixo para vocês entrarem em contato. E vocês vão me acompanhando aí nessa aventura, né? A gente só tem um dia, vai passar por 2 cidades, uma hora em cada cidade. E vamos lá que a gente vai conhecer tudo. Para nós aqui é o Pinto de Brenan pelo formato da obra. Tem 32 metros de altura e nas laterais cabeças de serpentes que atacavam as navegações em alto mar. E daí sai a origem do nome Recife, Barreiras de Corais. Veneza brasileira, 3 ilhas, 2 rios e 8 pontes. Esse é o Capibaribe das Capivaras e Beberibe, o rio das Arraias. Ali, Boa Viagem, segundo metro quadrado mais caro do Brasil, com a terceira praia mais perigosa do mundo, sobre a questão dos ataques de tubarões em Pernambuco. Para o pernambucano, o ataque é de tuba gay, porque os tubarões raramente atacam mulher, só atacam homem, então é tuba gay em Recife. População da cidade, 1.500.000, aí tem o nome Recife, com a Praça do Marco Zero, isso daí porque também se dá o nome de Praça Barão do Rio Branco. Cada casarão tem uma cor diferente, porque não existia números para saber o dono da casa através das cores. Não tinha ferragem, o cimento para estar de pé tudo isso. Areia da praia, casco de ostra e óleo de baleia. Vamos conhecer um pouquinho da cidade, bem-vindos. Aqui é o Barão do Rio Branco, inclusive é o que dá nome à praça, né? Ali a gente tem o Marco Zero. 0 km, tá? Então tudo é altitude, longitude, tudo é medido a partir daqui para todas as terras de Pernambuco. Então se tiver aqui, venham conhecer o Marco Zero, faz total diferença. A gente tá aqui sendo acompanhada pelo César, ele tá ali na frente explicando tudo pra gente, da praça, um pouquinho da história, né? Aqui em Recife é uma cidade muito histórica, depois a gente vai pra Olinda, tem mais história ainda que eu vou explicar pra vocês, mas não deixem de conhecer não, que vale super a pena. Para ventilação e clareamento do espaço. O procedimento aqui da construção era com casco de ostra, areia da praia e óleo de baleia. Aí, para entender tudo isso que eu estou falando para vocês, está bem cobradinho. Porque sempre a fitinha branca, amarela, preto não pode ultrapassar. Mas no contexto do passeio pode ficar à vontade. O piso original, e a gente vai na praia, pega aquelas conchinhas para levar para casa. Antigamente o cimento era feito com tudo isso aqui. Primeiro Banco de Londres, antiga Bolsa de Valores, estamos no Caixa Cultural em Recife, Pernambuco, que vem de Paranambuca. Pernambuco tem um significado de mar furado, mar que quebra ou mar que arrebenta. Já que era um banco, aqui está o cofre, ó. Quem conheceu o cofre aqui? Antigamente não era dinheiro, e sim documento. Então, qual é o legal do cofre? Quando você entra, a porta fecha. Mas a Amanda vem cá para dar uma olhadinha. Aqui ficava só a referência das documentações. E aqui, ó, a parede original da casa. Casco de ostra, areia da praia e óleo de baleia. Aqui é o ponto real. Aqui também temos banheiro no local, se houver necessidade, tá, gente? As peças encontradas em escavações aqui dentro do espaço. Aí surgiu aquela expressão, faz nas coxas. A modelagem da telha era feita na coxa dos negros reprodutores. Aqui eu tenho, olha, as coxinhas de mariscos, tá? Todo o contexto dos cachimbos, justamente era o procedimento das construções dos casarões históricos. Descreve a história que os portugueses travaram batalha, mas para mim não foi batalha, sim um massacre, porque o índio tinha lança, arco e flecha, e vem um caba com arma de fogo e fala que naquela ocasião foi uma batalha ocorrida aqui em Pernambuco, que tem quase 500 anos, né? Nas divisões de capitanias hereditárias, as duas mais que prosperaram
foi São Paulo, São Vicente e Pernambuco. Olha que espaço legal. Parece várias obras de arte. Aqui a gente está na Caixa Cultural e tem realmente muita coisa. 113 anos. Olha isso que legal. 113 anos. Daí você taxa. Aí eu pergunto para a Amanda e para Lucas, por que tem igrejas que tem uma torre só e outras tem duas? Continuar recebendo o fundo. A coroa portuguesa, a questão de pagar mais ou menos impostos da coroa portuguesa. Então esse estilo é chamado de barroco. O barroco é um estilo composto por curvas, volutas e movimentos. E aqui é uma foto na área portuária. Essa visão a gente vai ter hoje aqui, tá? Antigamente era assim, mas a gente vai ter a vista de Olinda para Recife. Pode só somar, né? Aí a gente saiu da Caixa Cultural, entrou nessa rua, que é considerada uma das mais bonitas do mundo. Aqui é a Rua dos Judeus, tá? A gente tem muita história aqui. Inclusive, a gente tem essa árvore aqui, que é o pau-brasil, né? Ele falou um pouquinho aí pra gente, que era o maior interesse dos portugueses na época que a gente chegou. Os holandeses também fizeram parte aqui, porque eles invadiram um período, ficaram 24 anos por aqui, mas depois os portugueses retomaram. E aqui vocês estão vendo uma casa que tem 3 camadas de telhado, né? E aí veio essa expressão do sem eira nem beira, porque aí é eira, beira, e aí tem mais um nome. E aí quem tivesse mais camadas tinha mais dinheiro, por isso que ficou essa expressão. Se você tivesse uma beira só, no caso uma camada, aí é porque você era mais pobre. Então ficou essa expressão. E a gente tem outra expressão também, que é pé rapado. Então, como os ricos chegavam, né, sempre de charrete, os pobres chegavam com o pé na lama. Então, por conta disso, tinha uma peça que chamava rapapé, e aí eles passavam o pé para não sujar o ambiente. Então ficou aí considerado pé rapado, fazendo menção a isso, e também as pessoas que não tinham muito poder aquisitivo por aqui. É uma rua realmente bonita, tem até os trilhos aqui. Não passa mais os trilhos, mas ficou aí, né, da história, da referência que a gente tem. Realmente Recife é uma cidade extremamente histórica. Cada passo que você dá, você encontra um prédio histórico, você encontra uma história diferente, né? Tem estátuas também fazendo homenagem a muitas pessoas que fizeram parte aí da cidade e do estado. Então é bem diferente e é bem importante também. Aqui ainda tá enfeitado para a Copa, mas gente, eu tô amando essa visita. Faz muita diferença você vir com um guia, porque ele explica tudo. No áudio não sei se vai ficar 100%, então eu vou tentar legendar. Aqui a gente tem a primeira sinagoga, né, de todas, e ali a gente tem a Praça do Marco Zero aqui na frente. E a Caixa Cultural ficou aqui do lado. Aí a gente tá conhecendo um pouquinho também do artesanato. Artesanato de Recife na TV Mamulengo, divulgando aqui a terceira rua mais bela do mundo. E agora vamos entender o significado da bandeira de Pernambuco. Olha lá, a cruz é a religião, o branco é da paz, o azul é do mar. Quando eu vim morar em Recife, eu era branquinho, os olhos azuis, então um sol para cada turista. A estrela é o nosso ouro e o arco-íris a união de todas as tribos, representando a bandeira de Pernambuco. Agora o bolo de rolo, vem pra cá. E pra gente é bolo de rolo. Ó, aqui é o lugar que a gente degusta bolo de rolo famoso daqui de Recife. Lá em Salvador a gente chama de rocambole, mas aqui é bolo de rolo e é famoso, viu? A gente vai provar. Aqui é de doce de leite, aqui é de café. Pode experimentar antes de comprar? Pode sim, então. Boa. Pra ver esse aqui. Esse aqui é de quê? De café. De café? Provinha de café. A pessoa tem muito essa ideia de que Macio. A minha tá explicando que não existe só de goiaba, né? Tem de doce de leite, tem de café. Eu peguei essa provinha de café e tava uma delícia, viu? Tava muito, muito macio. E é diferente do que a gente imagina, porque a gente só conhece um tipo, né? Aí em Salvador, pelo menos. A gente chama de rocambole, inclusive. Pessoal, dentro do contexto aqui do passeio, dando continuidade com as informações, olha ali pra cima, aquela chamada comadre fulozinha, ficava na mata e daí se tornou uma lenda, com um cabelo enorme, descreve a história que as pessoas que gostam de enviar os animais da floresta, ela pega e dá uma pizza na pessoa, o folclore em Recife, comadre fulozinha. Já, na bola, já. Tem coco aqui, docinho.
quebra-queixo. Que delícia. Amendoim caramelizado. Amendoim caramelizado também. E o pouquinho. Quanto é? É 10 10? 10. Gostoso. 10, tá bom? Tá dando isso aqui, né? É a Praça do Arsenal, onde fica a Torre Malakoff, Observatório Astronômico da cidade do Recife. Esse é um bar chamado Assombrações do Recife, fez a filmagem anteriormente, mas lá no cantinho direito, abaixo do Papa Figo, está o Wagner Moura, referente ao filme da Pena Cabeluda, gravado aqui em Recife. Bem do ladinho à direita ainda o Passo do Frevo, o prédio branco que passa a surgir. Até aqui, manda o nome dele, ó, Passo do Frevo. Passo do Frevo aqui. Como surgiu o frevo em Pernambuco? O frevo ele vem de fervura, ficava nos engenhos de açúcar, Lucas, os negros mexendo o melaço, fazendo esse movimento para não queimar os pés. Com a evaporação dos tachos, subia para o telhado, começava a pingar, a origem da pinga, ou arder, a origem da cachaça, água ardente. Aqui o Galo, representando o maior bloco de carnaval ao ar livre do mundo. Galo da Madrugada. É, famoso Galo da Madrugada. Deu 2,5 milhões de pessoas. Se tu levanta o pé, quando tentar voltar para o lugar, não tem mais espaço. Lembrando que o Galo não é esse. No dia do evento, ele fica em cima de uma ponte, tem 32 metros de altura. E vamos aqui, depois do Galo, a Rua das Sombrinhas aqui em Recife. E essa rua aqui para fazer uma foto legal. Famosa Rua das Sombrinhas, vou mostrar aqui pra vocês. Gente, Recife é muito bonito, eu tô gostando muito. É uma cidade que tá, assim, completamente imersa em história, em cultura. Atrás tem a história triste do negro para poder surgir o frevo, né? Essa aqui é a Rua da Guia, no próximo sentido, para a gente poder fazer a continuação do passeio. Vamos lá, poesia. Conhecendo Igaraçu. Navegando por todos os mares, do Polo Norte ao Polo Sul, passando pela Europa, cheguei à América do Sul. Recebido divina inspiração para falar de Igaraçu, palavra de origem tupi, não existente que nela mande, de pessoa para pessoa a palavra logo se expande, tão bela, tão simples, significando o Canoa Grande. A Igreja Cosme Damião é um grande monumento nacional, ou seja, a mais antiga do Brasil, requer atenção especial. Não só dos senhores que visitam, mas do governo federal. Eu posso ser um sonhador, não sou maluco, mas uma coisa tenho certeza, aqui nasceu Pernambuco. Rua da Guia porque tinha as entidades, os conceitos, as religiões, apesar que Bahia agrega muito a questão afro, né? Então aqui a gente tem tipo algumas entidades. Se você vê um boneco gigante com uma flor, uma gravata, um laço, representa a entidade. Aí o Tranca-Rua, que é o Exu, é o bloco mais famoso de Olinda. Sem contar em Pai do Mangue, entre outros, Preto Velho, que agrega muito. Então, em Recife, o alemão chamado Maurício de Nassau estava construindo uma ponte, acabou o dinheiro, ele avisou o povo que no final de tarde um boi ia passar voando por cima da ponte. De fato aconteceu, mas foi um boi de papelão, fogos de artifício e um cabo de aço, e assim o boi passou voando em Recife. Recife Antigo, Rua dos Amores, porque tem 2 pessoas aqui e volta 3. Aí quando é 4, é gêmeos, né? Aí menina é Cosme e Damiano, e menino Cosme e Damiano. Pinturas, desenhos, né? Que pode conhecer, vivenciar tudo aqui. Aqui eu tenho a Revolução Pernambucana de 1817. Pernambuco se tornou um país. Cadê o seu passaporte, Amanda, para estar no meu país, Pernambuco? É um passaporte cultural. Para cada ponto que tu visita, tu faz um carimbo e leva de recordação para a tua região. O passaporte é gratuito, não tem custo nenhum, tá? Você pega o passaporte no Centro de Informações Turísticas. A gente pega onde o passaporte? Centro de Informações Turísticas, aeroporto, ou na pracinha de Boa Viagem. Já comeram cuscuz? O baiano todo, né? Demais! Muita gente, viu? O pé de moleque. Né? Temos aqui o bolo de bolo. O costume do pernambucano. Não é cuscuz, não foi nada. Eu acho que eu andei bem errado aqui pra você, né? Aí a carreta rola aqui.
Essa que passa a surgir é a ponte Duarte de Macedo, que liga a segunda ilha chamada Santo Antônio. Aquela outra ponte um pouco à frente é a ponte do boi voador. Conta a história que o rapaz fez um boi voar com um boi de papelão, cabo de aço, fogo de artifício, chamado Maurício de Nassau, alemão, com a comitiva holandesa em Pernambuco. Além das ilhas e das pontes, a área verde é a área do mangue, que é o berço natural das espécies. Por isso que Pernambuco tem a terceira praia mais perigosa do mundo, sob ataque de tubarões em Pernambuco. Vão entender por que agora os tubarões não que atacam as pessoas que vão contra os tubarões, porque destruiu o mangue. E o mangue é uma área de acasalamento, alimentação e reprodução da espécie. Essa é a rua que na Bahia passa Carnaval em Recife, São João em Recife, Natal, a rua é essa aqui. Vamos conhecer a igreja Madre de Deus, também tudo contigo. Hoje, foi a primeira vez adentrando, coloca o pé direito, pode fazer 3 pedidos. Saúde é o principal. Assim, a saúde é pelo bom. Aqui é onde está a capela do Santo Carlos Arcute, que é o santo mais jovem da internet. Aqui é a Igreja Madre de Deus. Olha o tamanho. Bem grandona. Lá de cidade baixa, cidade alta. Sim. Lá de cidade baixa, certo. E aí elas moram na parte de baixo. Diz que tem que entrar com o pé direito. E aí entra com o pé direito e faz 3 pedidos, tá? Então, pra quem tem fé católica aí, venham aqui conhecer uma igreja bem bonita. Tá tendo uma música, agora provavelmente vai ter missa, então não vou falar muito alto dentro da igreja, né? Por uma questão de respeito, quando eu entrar eu vou falar mais baixo. Sou guia de turismo, trabalho aqui há mais de 5 anos, mas sou guia desde 8 anos de idade, guia mirim, guia local e guia decoreba. O que é o guia decoreba? É contar para Amanda, para o Lucas, esse prédio aqui era o correio. Aí Lucas pega e para, o que é isso? Aí vou repetir tudo de novo, é o guia decoreba. Mas daí conheci o pessoal do Rio de Janeiro, que pagou o curso para mim com um custo de R$5.000, me qualifiquei como guia formado faz 10 anos. Sou formado em guia de turismo em Pernambuco. Fizemos um City Tour aqui com o César. A gente está voltando para o mesmo lugar, né, que a gente saiu, que é ali o Marco Zero. Se estiverem aqui, entrem em contato com eles. Não é publi nem nada, gostei do serviço, paguei pelo serviço, né, então não foi nada de desconto. Na verdade, ele dá um descontinho ali se você conversar, mas aí ele é ótimo, sempre tenta fazer aí com o máximo de carinho possível. O passeio ainda não terminou, porque a gente ainda vai para Olinda, mas a parte de Recife que a gente viu, um pouquinho do que ele explicou, uma pessoa que conhece aí basicamente toda a história daqui de Recife, e é uma cidade com muita história, uma cidade muito bonita. Aqui é considerada a Veneza, né, brasileira, e tem 3 ilhas, a gente está na primeira, tem a segunda, que é naquela ponte, que é a de Santo Antônio, e tem a terceira. O que acontece? Aqui é a mais segura, né, tá provavelmente por ser a mais turística também. Ele falou que até a terceira tem alguns cuidados que a gente precisa tomar, então a gente fica mais nessa parte aqui, inicial mesmo, de Recife, mais próximo da orla. Eventos do Carnaval, do Frevo, do São João, que passamos. A terceira é uma mais aleatória, e a quarta que nós estamos, essa aqui da Igreja Madre de Deus. E a quinta que liga a ponte giratória, que girava de uma ponta da ilha para outra, para quando chegarem em Recife não se perderem. Vai até o Marco Zero, abre a palma da mão, sabe qual rua tu vai conhecer. Voltando aqui para a Praça Marco Zero, Centro de Artesanato de Pernambuco. E ali já é a praça. E aí a partir dali a gente vai para Olinda. Já
chegamos em Olinda. Gente, 20 minutinhos de carro de Recife pra Olinda. A gente já tá aqui. Vocês estão vendo que já tô num chãozinho, né, de paralelepípedo. A gente tá aqui agora no Mercado da Ribeira. Tem até uma ribeira lá em Salvador também, a Praia da Ribeira, o bairro da Ribeira. E agora a gente vai conhecer o Mercado da Ribeira aqui de Olinda. Olinda aí tem 400 mil habitantes, mas a gente tem esse centro aqui mais turístico, né, e mais histórico também, que é 30 mil habitantes. E agora vamos conhecer um pouquinho do Mercado da Ribeira. Hoje, com o trabalho dos artesãos do município de Olinda, mas para entender que nesse ponto que nós estamos ficavam os negros, que eram tirados das celas, colocavam óleo, a manteiga, e aí ficavam postos ao sol, aí ficavam os senhores nobres para comprar ser humano como mercadorias. Vem para cá para a gente ter uma visão do que a gente vai conhecer. Olha o telhado, eira, beira, ribeira, expressão popular, sem eira e nem beira. Sé, aquela igreja lá, datada de 1537, segunda igreja mais antiga do Brasil. Observatório astronômico, o amarelinho. Aí no veículo você me perguntou sobre aquela igreja que é chamada Igreja da Misericórdia, na extensão a Ladeira da Misericórdia. As residências no período do carnaval alugam muito aqui, tá? O pessoal aluga também, principalmente agora banheiro. Banheiro é o foco, o auge de um carnaval. É chamado Homem da Aqui do Mercado da Ribeira dá pra gente ter uma noção bem legal. Olha aí. Faz sábado de carnaval, especificamente de meia-noite. O coco não é nativo do Brasil, veio da Ásia, também da África. Cada pé de coco desse coloca um por dia. Não paramos para contar porque dá encaixes muito bom na culinária e no artesanato. A plantação, em parte litorânea, se torna água salobra, um pouco salgada. Mais um pezinho de pau-brasil, manga-espada, cajá, vem ali no fundo. Vamos conhecer um pouquinho aqui da história do Mercado da Ribeira. Agora a gente vai na segunda casa de Alceu Valença, né? Tem duas aqui, a gente vai na segunda agora. A gente vai conhecer também a Igreja da Sé, que tem uma vista incrível. A gente tem algumas igrejas aqui, né? A gente tem a do Carmo, a gente tem a de São Pedro também, então a gente vai passando por algumas quando a gente vai vindo pra cá. Mas tem muita coisa também além das igrejas para conhecer, né? Muita cultura, muito artesanato. A gente, sempre que a gente vai nessas regiões mais históricas, a gente tem, mas cada uma carrega sua história, sua especificidade, né? Cada cidade aí é única. E a gente tá aí com o nosso César, que é o nosso guia hoje. Ele tá explicando tudo pra gente. 20 minutos a gente chegou aqui, foi bem rápido. E ele consegue dar uma explicação também aí, bem legal pra gente entender aí um pouco do que aconteceu, um pouco da história, um pouco do que a gente tem hoje e de onde tudo isso veio. Inclusive, quem já veio para Olinda, vai deixando aí nos comentários, porque eu sempre escutei falar sobre Olinda, já vi vários vídeos, pessoas que já veio aqui também, mas assim, ao meu redor as pessoas não conhecem muito essa parte. Deixa nos comentários o que você achou, o que você fez, o que não pode faltar também para quem vem conhecer, principalmente no meu caso, né, porque eu tô fazendo um bate e volta, a gente ainda vai voltar para Alagoas hoje, então a gente tá aqui aproveitando um diazinho, né, pra gente conseguir fazer tudo, mas diz aí o que a gente não pode deixar de fazer vindo pra cá. Paramos aqui perto do observatório, daqui a pouco a gente vê a vista, mas a gente tá aqui, ó, na Casa dos Bonecos Gigantes, Imirim de Olinda. Tem uma taxa aí. A Amanda vai colocar o boneco na cabeça, vai sair no registro do canal dela, viu? Ela veio diretamente da Bahia pra botar o boneco na cabeça em Olinda, vem pra cá. Espera a sua mãe, bons veículos. A entrada é R$10, viu? Pra quem quiser acessar. Não, pode pagar por Pix, por cartão. E aqui tem a entrada. Ah, olha que legal! Tinha muita curiosidade. Ai, que massa, gente! Tem várias figuras aqui bem famosas. Vamos lá ver quem eu reconheço, né? Porque tem muita gente aqui. Já vi um ali que eu acho que é Péricles. Péricles. Nossa, tem muita gente. E a gente vê na televisão e a gente não tem dimensão, né? Mas é bem legal. Acho que isso aqui é Lulu Santos.
Massa. E, gente, eles são enormes. Olha a minha mão perto do rosto dele. É muito, muito grande. Isso vem. Ele tá explicando a mesma como vai. Eu fiquei com receio porque parece muito grande e pesado. Depois aqui pra mim. Apoia a cabeça no meio dele. Olha o tamanho disso. Gente, eu acho que eu não ia conseguir não. Eu ia morrer de medo. Você vai conhecendo, né? Vai conhecendo ele. Ela toca em cima aqui, vai se acostumando. Meu Deus! Eu fico com muito medo, com certeza. Se esse negócio fosse pra frente, eu nunca mais voltava. Depois você acostuma. Gente, parece muito pesado. Eu não tive coragem, não. Fiquei com receio. Olha o que eu encontrei aqui, ó. Juliette e Gil do Vigor. Só gente famosa. Eles também são nordestinos. Eu não lembro qual é o estado deles, mas eles estão aqui sendo representados também. Ó, Luiz Gonzaga. Tem aqui também o personagem de Minha Mãe é uma Peça, né? Do nosso saudoso Paulo Gustavo. Ele tá aqui também descaracterizado. Saudades, um talentosíssimo, mas deixou aí sua marca, né, na história, no humor. Realmente tem muita gente incrível aqui. Não dá pra mostrar todo mundo, tem muita coisa pra ver ainda. Saindo daqui a gente já chega no observatório, tem uma vista linda ali. Ele também tem uma igreja. Vamos seguir aqui pra gente ter noção da vista. Isso. Ó, que linda. Ali tem a praia de Olinda, inclusive ele tá falando aqui dos ataques de tubarão que teve, né, recentemente. Então a praia você consegue ver daqui que tá vazia, mas a vista é muito, muito bonita daqui de cima. No meio das pedras. Ali é o Marco Zero do Recife. Além dessa vista incrível, a gente tem uma vila aqui embaixo, ó. Todas são habitadas, né? Porque às vezes a gente vê um lugar assim, acha que é só uma parte histórica, mas é completamente habitada. Enfim, a gente vê as pessoas, não vou filmar muito as pessoas em si, né? Por conta de questão mesmo de privacidade. Mas, gente, tá muito bonito. E olha que o céu tá um pouco fechado hoje, então talvez não esteja nem no auge. Mesmo assim, ainda é muito bonito. Logo aqui na frente a gente tem como se fosse uma feira. Tem muita coisa fechada pelo horário, provavelmente abre mais assim pra tarde. Mas tem muita coisa aqui, então pra quem quiser, viu, tem muita coisa pra comprar. A gente chegou aqui, o rapaz estava até oferecendo pra gente um pano, né, de mesa. E é tudo artesanal, feito à mão, bem bonito mesmo. Só que como agora a gente tá dando essa olhada aqui, a gente acabou não comprando. Mas se você vier com guia, é melhor ainda, porque ele consegue te falar o que é que tá mais caro, o que é que tá mais barato, pra você ter uma noção também. E não acabar naquele pega turista, né, que a gente sabe que é bem famoso nesses locais assim. Aqui na feirinha compramos algumas lembrancinhas. É sempre bom vocês perguntarem, porque é muito comum a gente ver aqui 3 por 10 em relação a imã e chaveiro. Mas às vezes pode ser que um seja 5, um seja 10. Então vocês vão perguntando e sempre vendo aí o que é viável para vocês. A gente sabe que nesse lugar turístico tem lugares mais caros, lugares mais baratos. Então é sempre bom dar aquela pesquisada, chegar e não comprar logo no primeiro lugar que vocês viram, tá? Para ter esse cuidado. A gente tem aquela vista incrível que eu mostrei para vocês quando a gente chegou, que é pertinho do observatório. E aqui na frente uma das igrejas mais famosas de Olinda, né, que é a Sé de Olinda. Ela passou a ser uma catedral aí lá pelos anos de 1676, né, mais ou menos, mas ela passou por diversos processos. Ela nasceu aí como uma pequena capela de taipa, que é aquele barro, e aí ela começou em 1537 a ser construída, viu? Só em 1540 que ela
realmente fechou ali, passou a ser realmente uma capela, mas foi crescendo ao longo do tempo até assumir esse status de catedral, passou por incêndio, foi destruída, chegou a virar uma estrebaria na época dos holandeses, porque os holandeses ficou por 24 anos aqui em Recife. Então eles, né, descaracterizaram a igreja e transformaram nesse local aí que alimentava os animais dormiam também, cavalos, mulas, burros, enfim. Então ela passou por muitos processos até vocês verem o que a gente tem hoje. Ela tem esse estilo um pouco barroco, mas ela perdeu muito da sua caracterização original por conta de tudo isso que aconteceu, né? Dessas transformações, do incêndio, das destruições que aconteceram, principalmente no período da invasão holandesa. Então hoje a gente tem essa estrutura que é um pouco diferente da original, mas eles tentaram aí fazer a restauração para ficar o mais próxima possível diante do que eles tinham. Mas é bem bonito. Vamos chegar um pouquinho mais perto pra gente ver. Aqui passa até carro, então toma cuidado, tá? Tem um restaurante também lá embaixo, Cantinho da Sé. Ó a vista daqui de cima, como é muito bonita. Aqui também a igreja tá fechada agora. Geralmente ela tem missa às 9 da manhã, mas eu acho que hoje não tá funcionando. Eu tinha olhado os horários de funcionamento, mas hoje tava como se ela fosse abrir, mas ainda tá fechada, então não sei, né? Mas, de qualquer forma, a gente consegue ver a vista daqui. Aqui a gente tem uma parte da vista, outra parte, né? Outro ângulo, na verdade. Tem um mar ali. Esse marzão, a pena que assim, não dá pra tomar banho por conta da questão dos tubarões, mas é aquilo também, né? Eles estão no território deles, então nós somos os invasores de uma certa forma, então é importante a gente tomar esse cuidado, porque eles não vão distinguir o que é comida, se é uma pessoa, enfim. Então sempre tome esse cuidado. Aqui em Recife mesmo, nós tivemos aí um histórico de ataques há um tempinho atrás. Sempre tem um período que aumenta um pouco os ataques, então sempre tomem cuidado. Quem é daqui já conhece mais, sabe que realmente não pode, mas quem é de fora às vezes tema um pouco, tem aquela ideia de que não vai acontecer comigo, e de repente acontece. Então tomem cuidado, tá? Aqui bem em frente à igreja, eu falei que descendo essa ladeirinha aqui, a gente tem um restaurante, né? Que é esse aqui, que é o Mirante. E aí a gente resolveu parar pra comer, porque olha essa vista. A gente consegue ficar aqui no cantinho também, mas infelizmente a gente não conseguiu lugar bem no cantinho. Então a gente conseguiu ficar do lado. Mas a vista daqui é maravilhosa. E eu vou mostrar o cardápio também, né? O cardápio eu não achei barato, mas também não achei caríssimo. Depende, se você estiver com outras pessoas, tem muitas opções para 3 pessoas. Então dá para dividir e não ficar tão pesado para ninguém. Porque assim, a vista vale muito a pena. A comida ainda tô esperando chegar, né? Então eu vou dar o feedback depois que eu comer pra falar pra vocês se vale a pena ou não vir pra cá. Conseguimos uma mesinha bem com essa vista. Assim que o pessoal que tá aqui vai saindo, eles vão migrando as pessoas, né? Fica ali numa lista de espera. Então nossa comida, na hora que chegou a comida, ficou um lugar vago. Aí a gente conseguiu ter essa vista. E aqui chegou nossa parmegiana. Dá pra 3 pessoas, tá? Então a gente agora vai comer. Terminamos de almoçar. A gente tá aqui naquela vilinha que a gente vê, né? Tem uma vila que eu falei que mora muita gente ainda. E aí logo aqui do lado tem um restaurante indo por esse caminho aqui. E aqui já tem o mercado do artesanato, tá vendo? Vamos lá dar uma olhadinha, porque aquela vista que vocês viram bem bonita, a gente consegue ver por aqui também. Olha que bonito, tem muita coisa aqui. Essa é a bandeira de Pernambuco. Tem várias camisas aqui pra vocês comprarem, levar de lembrança. E aqui no fundo tem aquela imagem que a gente viu do restaurante. Aqui tá um pouquinho mais embaixo.
Mas olha que lindeza. E aqui também dá pra ver essa parte aqui da cidade. Não só a parte histórica de Olinda. Inclusive do outro lado aqui já é Recife. Como eu falei, são 20 minutinhos de carro. Então rapidinho a gente chega aqui do outro lado. Nós saímos ali do mercado do artesanato e a gente entrou por aqui. Lembra que a gente passou até aqui pelo observatório. Aqui a gente tem o Museu de Arte Sacra, né, de Pernambuco, que é esse prédio todo aqui que vai até lá na frente. E aqui na frente já é a Igreja da Sé, que a gente falou um pouquinho sobre ela. Como a gente está voltando aqui, tem o prédio ali na frente, que é o local que a gente vê os bonecos de Olinda, né? Aqueles bonecos gigantes. Inclusive, eu sabia que era grande, mas quando você chega perto, você vê que é realmente imenso. E é só R$10. Lá em Recife também tem, tá? Só que lá diz que a média é R$50 para entrar. E aqui em Olinda foi R$10. A gente conheceu um pouquinho aqui de Olinda, né? Olinda é uma cidade incrível, maravilhosa e histórica. E a gente já tinha conhecido Recife, a gente conheceu Olinda e realmente é um complemento. As duas cidades vão se complementando. O César falou um pouquinho pra gente sobre a história, então a gente fica aí muito maravilhado. Eu entrei numa parte aqui que tem alguns matos, né? A parte de baixo é a parte da vila que o pessoal mora e vai até aqui na frente. E aqui, ó, do outro lado, se a gente der a volta, né, a gente chega, tem mais uma igreja que, se eu não me engano, é de São Miguel. Então a gente conhece aí muitas igrejas, mas não só igrejas, muita coisa referente à história, né, museus também, enfim. Olinda e Recife tem muita coisa, além de história, tem muita cor, muita cultura. As pessoas foram muito receptivas com a gente. Não sei se porque a gente estava com guia, né, porque o guia realmente conhecia todo mundo. Mas foi maravilhoso, o César foi maravilhoso, ele já deixou a gente mais cedo. A gente já tinha conhecido aí uma parte da cidade com ele, e Recife também. Então foi uma viagem muito boa, maravilhosa, né, que a gente fez. Foi meio que um bate-volta de um dia só, mas se tiver mais tempo, melhor ainda. Obrigada por ter ficado até aqui. Curte esse vídeo, tá, para levar esse vídeo para mais pessoas conhecerem o canal. Obrigada, compartilha com os amigos para todo mundo poder assistir também. Se inscreve no canal se caiu de paraquedas. E agora que acabou o vídeo, acompanha os vídeos anteriores sobre Maceió e Maragogi, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.